Bom dia. O Senhor está conosco. Amém? Ele está aqui. Você percebe, não? E vou dizer que Ele está aqui, não é porque Ele estava aqui antes de você chegar, é porque você o trouxe. Porque o Espírito Santo, ele precisa de um veículo, e esse veículo é você. Amém? Eu queria começar falando uma parábola. Vamos dizer que numa manhã qualquer, você abre a porta da sua casa, a porta da rua, e você encontra lá, parado, na porta da sua garagem, um carro. Mas um carro assim dos sonhos. Qual seria o carro dos seus sonhos? Um Silver Ghost da Rolls Royce, um Koenigsegg, um Lamborghini. Qual o Lamborghini mais top aí, meu filho? Lamborghini assim, Gallardo. Fala aí. Um Aventador. Como é que você se sentiria? Está lá com um bilhetinho, é seu. Como é que você se sentiria? Está lá bem na porta assim da sua garagem. PVA pago. Vitalício. Como é que você se sentiria? Fala para mim. Ninguém quer falar? Agora, um detalhe, sem gasolina. Você percebeu que uma coisa extremamente valiosa se tornou um trambolho? Você percebeu que um negócio tão caro, tão desejável e tão desejado, se torna um peso inútil e algo que estorva, porque você não pode movê-lo, porque não dá para ligar o motor, não dá para pegar no tranco esses carros. Então, o que pode ser muito lindo e maravilhoso, sem gasolina, é um trambolho. Claro que isso é uma parábola, ou uma metáfora, porque eu não estou falando nem de Lamborghini, nem de Rolls Royce, eu estou falando da nossa vida. Estou falando de uma pessoa que está vazia do Espírito Santo, e essa pessoa na vida ela se torna um trambolho, ela atrapalha os outros, ela não serve, ela é inútil, porque o que nos faz útil a Deus é a presença dele em nossa vida. Dá para compreender isso? Não. O que faz a gente ser útil é o Espírito Santo habitando em nós, porque sem ele, completa, faz favor, e nada significa absolutamente nada. É bem verdade que a gente interpreta esse texto quase nada, algumas coisas, mas o texto significa que sem ele nada eu posso fazer. E quando a gente fala de nada, a gente tem que pensar nas coisas mais básicas da vida da gente. A gente tem que pensar nas coisas mais primárias da vida da gente. E a coisa mais primária na vida do ser humano é a respiração. Claro que eu não vou pedir aqui para a gente fazer um treinamento e ficar uns 3 minutos sem respirar. Eu não vou fazer esse pedido porque é loucura. Você se lembra que a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia? E o versículo seguinte, o texto seguinte fala de quê? Que pairava sobre esse caos, pairava sobre esse nada,
o Espírito de Deus. E a palavra, o verbo pairar, dá ideia, muito obrigado, dá ideia de quê? De uma galinha chocando os ovos. Se não houver o choco, não há geração de vida. E o Espírito estava sobre as águas, gerando vida. E isso ele faz até hoje, naqueles que abrem o espaço para ele. Por que nós precisamos falar desse assunto? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então nós precisamos repetir esse tema, repetir esse tema, repetir esse tema, até que a gente creia. Aí você fala, mas eu creio. Não, mas não é desse tipo de crer que estou falando. Um dia um homem estava fazendo uma demonstração, ele colocou um cabo de aço numa catarata lá nos Estados Unidos, no Niágara, e ele passava por cima desse cabo, ia e voltava. Aí ele resolveu pegar um carrinho de mão e pôs um peso nesse carrinho de mão e perguntou, vocês creem que eu posso passar aqui nesse cabo de aço sobre essa catarata? Disseram, sim, você já provou. E ele passou. Aí ele perguntou, vocês creem que eu posso passar aqui com esse carrinho, com uma pessoa dentro desse carrinho sobre o cabo de aço? Falaram, não, nós cremos. Então entra aqui. Ele falou assim, eu não. Então, quando nós falamos de crer no Espírito Santo, nós estamos falando de um crer que nos faz nos jogar diante do Senhor, nos abandonar ao Senhor. A gente ainda tem muita trava. Vocês concordam ou não? Pessoas aqui, houve que não se moveram para dar uma palavra para alguém, mas ela diz que crê. Mas ela não se lança no carrinho, deixando Deus conduzir. Ela coloca reservas, porque tem um problema aí de imagem. E se eu falar e não for de Deus? Tá, e daí? E daí? Sabe que tem gente que desperta de madrugada e escuta a voz do Senhor dizendo assim, ora por fulano. Aí a pessoa fala assim, não, eu não orei porque eu não tenho certeza que é de Deus. Meu amado, querido e querida irmã, você acha que o diabo em algum momento vai falar para você interceder por alguém? Conta para mim. Então você entende que há um crer que não é crer? Você entende que há uma confiança que não nos leva a nos lançar em Deus? Ora, eu cheguei aqui na frente, eu tenho procurado praticar aquela história de cada um tem. Então, quando eu saio da minha casa, eu tenho alguma coisa para trazer aqui. Eu tenho. Mas não é o que eu produzi, é porque eu tenho o Espírito Santo. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam para mim, quantos dons a gente tem? Eu tenho duas respostas, e duas respostas assim contraditórias, porque eu digo, nenhum e todos. Nenhum porque os dons não são meus, os dons são do Espírito, mas eu tenho tudo porque eu tenho o Espírito Santo. Então eu venho para cá nessa expectativa de ser uma bênção, de ser útil. E se tem uma oração que eu tenho repetido no decorrer dos anos é essa, Senhor, eu quero ser útil. Mas não é uma utilidade determinada por mim, é uma utilidade determinada por Deus, porque alguma coisa só é útil se for para Deus, se Deus usar. Se Deus não usar, é inútil, é peso que nós carregamos, que não serve para nada. Estão me compreendendo, amados? Abra a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Acharam aí? Acharam?
O que é que está escrito aqui? A palavra extingais não é muito usada por nós, né? Qual é a palavra que a gente colocaria aqui no lugar? Abafar. Apagar. Hã? Resistir? Eu tinha um carro que eu comprei de uma pessoa assim, extremamente cuidadosa com o carro. Muito mais do que Alexandre quando ele era solteiro. Ó, Cindy, você conhece a pessoa? Ela lavava o carro dela com água quente. Só faltava colocar talco. Então eu comprei esse carro. Um carro assim, super cuidado. E um dia eu vim desse carro. Vim desse carro por uma pessoa que era exatamente o contrário da primeira de quem eu comprei. Aí um dia eu perguntei como é que está o carro lá, e falou assim: Jamê, fundiu o motor. Falei, como assim? Um carro muito bom, fundiu o motor. Falei, e você não percebeu nada? Ele falou assim, não, tinha uma luzinha que acendia, mas eu achava que era normal. E o motor fundiu. E um dia a polícia prendeu o carro, porque o carro estava com os 4 pneus carecas. E levou lá para o pátio da Dessa. E numa bela madrugada, o carro, eu não sei, ele não estacionou direito, e o carro começou a caminhar lá dentro do pátio da Dessa. E bateu no carro da frente, bateu em outro, pegou fogo em diversos carros. E assim foi o final desse carro, maravilhosamente cuidado no começo da vida. Tudo porque ele não prestou atenção na luzinha vermelha que acendia e indicava. Se você quiser aprender a ouvir o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que aprender é ouvir a consciência. Porque a consciência é o caminho para a gente chegar a aprender a ouvir o Espírito Santo. A consciência não é assim aquele sinal absoluto, não é. A consciência ela é programável. Deixa eu lhe explicar isso aqui. Aqui no Brasil, um homem casado vê uma moça passando e ele olhar com intenção impura, isso é no mínimo errado, no máximo pecado. E o casado não faz isso. Mas se você for num desses países aí do Oriente Médio, da África, um homem pode ter 3, 4, 5 mulheres. Então para ele não é errado nem pecado olhar para uma moça na rua e desejar. Porque a consciência ela é reprogramada. Se a luzinha acendeu, você não prestar atenção, estou falando a luzinha daqui de dentro, o cérebro vai se programar e não vai acusar mais. Que ele vai entender que pelo fato de você não reagir, aquilo não é errado. Aí, quando acontecer, o computador do carro não vai acusar mais, porque é programado. Tem pessoas que pecam com paz. Não, eu faço porque minha consciência não me acusa. Não siga pela consciência. Mas se você for fiel à consciência, você vai passar por um outro nível de ouvir o Espírito Santo. Porque quem pôs a consciência em nós foi Deus. Foi Deus. Mas não é uma indicação segura. Um dia o Arthur, meu pai na fé, estava traduzindo a Bíblia lá para os índios Craós, e um índio chegou para ele e falou assim: a vida de vocês como casal, a gente acha muito bonita. Ele perguntou, como assim? É que você não procura outra mulher e a sua esposa não procura outro homem. Está traduzindo? Do you understand me? Yes? Can I go ahead? Ok. Então chegou para ele e falou: olha, o jeito que você com a sua esposa é muito bonito, a gente acha muito bonito. Aí ele falou: tudo bem, mas por que vocês não fazem como eu faço? Ele falou: porque a gente gosta do outro jeito. Gente, a falta de vergonha está em tudo quanto é lugar. Mas ele sabia que era errado. Ele sabia que era errado. Por não seguir essa primeira voz de Deus,
você pode apagar a sua consciência. Ela pode não acusar mais. E apagar o Espírito Santo é deixar de ouvir o Espírito Santo. Deixar de ouvir o Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo é a nossa fonte. Se você quiser uma palavra atualizada, o Espírito Santo é a nossa interface com Deus. Se você quiser ouvir a Deus, escuta o Espírito Santo. Porque a promessa de Deus em João 14 e João 16 é que Ele nos guiaria a toda a verdade. Porque Ele ouviria de Jesus e falaria para nós que Jesus falaria com Ele. Assim como o Filho ouviu o Pai e falou para nós o que o Pai lhe falou, assim é o Espírito Santo em relação a Jesus. Ouve Jesus e fala conosco. Amém, amado? Amém. Você crê nisso? Não? Amém. Você tem ouvido o Espírito Santo? Mas assim nas mínimas coisas, amados. Nas mínimas coisas. Eu já contei para vocês que eu estava vindo de Itatiba para cá no tempo que era uma pista só. E eu não me lembro qual lugar agora, mas havia 3 grandes depressões. E eu tirei de trás de um caminhão que estava na minha frente para ultrapassar. E eu escutei o Espírito Santo falando para mim: volta. Eu voltei. E quando eu voltei, amados, uma carreta passou no lugar onde eu estaria. Se eu tivesse parado, por que eu devo voltar? Deus me responderia lá em cima. Eu vou dizer, por causa disso, olha lá. Eu teria virado patê de pastor. Eu seria esmagado. A partir dali, eu comecei a prestar atenção quando estou dirigindo. Eu vou fazer uma ultrapassagem, eu olho para o Senhor. Principalmente porque de onde Ele está, Ele vê mais do que eu. É uma questão prática. Correto? Apagar o Espírito Santo é não ouvir a Ele. E a gente vai levando a vida sem ouvir o Espírito Santo. A gente vai abafando. A gente vai resistindo ao Espírito de Deus, que seria alguma coisa extremada. Não somente apagar, mas resistir. E a palavra me ensina que eu não posso resistir ao Espírito Santo. Então você está dirigindo, escuta o Espírito Santo. Você está lavando um prato, escuta o Espírito Santo, faz do jeito dele. Eu já contei também para vocês, a gente estava construindo um barco no Amazonas, e eu estava fazendo a esquadria da janela, e eu não sei cortar no ângulo. Agora não, agora tem gabarito, você corta no ângulo. Mas eu cortava, o ângulo ficava fechado, cortava, ficava aberto. E chegou um momento que eu cansei de tentar cortar no ângulo e também madeira cara. Eu falei, tudo bem, não é o olho de santo mesmo, não é para ficar perfeito. E eu coloquei lá e falei assim, eu vou passar uma massinha aqui, depois eu pinto. O Espírito Santo falou comigo: você está trabalhando para mim ou para você? Porque se for para você, está bom. Mas eu fiquei com tanta vergonha, amados. Eu fiquei com tanta vergonha. Falei, não vou fazer esse negócio direito, porque não é para mim, é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala? Já falou com você? E você já escutou? E você tem a prática e o costume de ouvir o Espírito Santo? Tem um salmo que diz assim: disse o Senhor ao meu coração, busca a minha presença, e eu busquei. Ponto. Deus não precisa me explicar as coisas. Aliás, pouca coisa Ele explica, né? Sim ou não? Pouca coisa Ele explica. Primeiro, estava falando sobre o Espírito Santo, onde a Alicia teve uma experiência muito interessante em casa, assim. Aí eu perdi o controle do portão em casa lá, né? Perdi o controle, gerou uma tribulação de manhã, não conseguimos sair, Thaís teve que fazer de a pé. E aí a gente orou, pediu e tal. E aí a Thaís foi para a escola, as meninas ficaram comigo e a gente ia descer para a padaria de a pé. E eu não encontrava o controle. Aí de repente eu encontrei o controle, estava em cima de uma parte do meu carro que era preta, dava para ver. Aí eu peguei o controle e falei assim, filha, achei o controle. Ela falou assim, pai, o Espírito Santo escutou minha oração. Aí eu falei assim, sério, filha? Eu falei assim, peraí, vou pegar minha cartinha que eu tinha escrito, deixei lá na escrivaninha. Ela tinha subido no quarto dela, ela escreveu assim:
Espírito Santo, por favor, me ajude a achar o controle. Aí ela veio com a cartinha dela pra mim assim. Aí eu falei assim, cara, às vezes a gente acha que é um negócio tão simples, mas não é, ele foi extremamente profundo, né, de entender que ele serve todo o tempo. E ela teve essa experiência, sabe, com o Espírito Santo. Muito ela bom. Falou, peraí, pai, vou pegar a cartinha que eu escrevi lá, não vai precisar mais ler, né? Então, tipo assim, já foi pegar a cartinha que ele quer dizer. Eis que eu te dou uma revelação agora. Compra outro controle e deixa guardado. É uma revelação, tá? Portão lá em casa tem 3 controles à parte. Os controles sempre estão no lugar que você acha que ele não deveria estar e nunca está no lugar que você acha que ele deveria estar. Os controles são descontrolados. Não é isso? Nós estamos num tempo hoje que há um esvaziamento da figura do Espírito Santo. Você concorda comigo, não? Poucas vezes a gente ora sobre esse assunto, conversa sobre esse assunto, ou estuda a palavra com relação a esse assunto. Mas, amados, ele é o combustível da nossa vida. Sem ele, nada podemos fazer. Não dá para cortar cabelo, Mara. Não dá para falar o coração daquelas mulheres lá. Não dá. A minha expectativa é que hoje de manhã o Espírito Santo fale com vocês. Não eu. Um esvaziamento da presença de Deus. Você veio hoje aqui de manhã com a expectativa de ser usado nos dons espirituais? Assim, sinceramente, principalmente não menti hoje de manhã, porque é domingo, né? Mas você veio aqui nessa expectativa de ser usado por Deus nos dons espirituais? Você veio? A nossa Bíblia não diz que quando a gente se reúne, cada um tem? Então você tem. Mas você precisa entrar nessa expectativa. Orar ontem, orar dela na madrugada, correto? Acordar de madrugada e falar, Deus, eu vou encontrar com meus irmãos amanhã. Então me dá uma palavra para algum irmão. Você promete fazer isso? Não. Não só domingo. Vai encontrar com alguém, fique atento. O que é que Deus quer falar com você? Não apagar o Espírito Santo fala de você descobrir aquilo que Deus está fazendo. Eu tinha um amigo chamado Davi Cooper, uma das pessoas mais estranhas que você pode pensar. Estranhíssimo. E a gente estava conversando sobre qualquer assunto, mas qualquer assunto. Ele perguntava, Senhor, o que é que o senhor acha disso que nós estamos falando? E conversava com Deus sobre o tema. E eu, que era bem formatadinho assim, eu falei, Davi, você não acha que a gente está assim, que você está banalizando a presença do Espírito Santo? Ele falou, Jamê, se o Espírito Santo não pode participar da nossa conversa, a nossa conversa não presta. Aí eu comecei a fazer igual ele também. Trazer o Espírito Santo para o tema, trazer o Espírito Santo para o momento que você está vivendo. Eu lhe garanto, que se você abrir lugar ao Espírito Santo no seu dia a dia, Ele vai usar você. Ele vai usar. Nós não estamos aqui para isso, amados. Nós não somos aqui o veículo através do qual o Senhor encontra as pessoas. Como é que você poderia descrever o Espírito Santo? Bom, a palavra descrever aqui não é uma boa palavra, porque no dia que a gente conseguir descrever o Espírito Santo, a gente tem que fugir disso, porque acabou de criar um ídolo. Porque o Espírito Santo, ele é indescritível. Então, de brincadeira, eu digo que nós só vamos conseguir descrever a Deus no dia que a ameba, pelo microscópio, descreveu o pesquisador olhando de baixo para cima. Aí você consegue descrever Deus. A ameba nunca vai, porque primeiro se ela vê, ela está vendo só o olho do pesquisador. E o que é que nós conhecemos de Deus? É infinitamente pouco para tentar descrever a Deus. Deus é indescritível. Amém? Mas como é que a gente pode ver o Espírito Santo? Em primeiro lugar, amado, o Espírito Santo é Deus. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo é Deus.
Quando Ananias e Safira combinam para dizer para a igreja que eles estavam dando todo o dinheiro que eles receberam pela venda de um terreno, quando na realidade eles não estavam entregando tudo que era o produto da venda, eles estavam trazendo alguma coisa e dizendo que era todo o produto. O que Pedro fala com Ananias e Safira? Primeiro, vocês mentiram a Deus, falando para Ananias. Depois, falando para Safira, diz: vocês mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus e Deus é o Espírito Santo. Agora, por favor, não me peça para explicar a Trindade. Quem pode explicar o inexplicável? Não se pode. O Espírito Santo também é Jesus. Em Atos capítulo 20, versículo 28, falando aos presbíteros, diz: atendei por vós e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes o rebanho que Deus comprou pelo derramamento do seu sangue. É o único lugar na Escritura que fala do sangue de Deus. E eu ainda quero ter uma conversa com o Testemunho de Jeová para ele me explicar esse versículo. Então o Espírito Santo, Jesus, é uma coisa só. É só isso que eu sei dizer. Essa é a única explicação que eu lhe dou. Mas ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. E por que eu digo que é uma pessoa? Porque a palavra diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. E uma energia a gente não entristece. Concorda ou não? Uma energia é impossível ela se entristecer. Então ele é uma pessoa. E a gente estava tendo um assunto aqui muito sério com Elias, não é? E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós. Uma energia não faz isso, uma pessoa faz. O texto que eu citei, Atos 20, 28. Está bem? Outra coisa, amados, o Espírito Santo, ele é onipresente. Amém? Onipresente significa que ele está em todos os lugares. 1 Coríntios, aliás, vamos ler Salmo 139, verso 7, que diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu construo minha casa nas nuvens, ou se eu faço minha cama nas profundezas, ali tu estás. Ele é onipresente. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2,10 diz que Deus nos revelou as coisas de Deus pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as profundezas de Deus. Deus é infinito? Sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo, ele penetra todas as profundezas de Deus. Você conhece Romanos capítulo 8, versículo 28? Sem abrir a Bíblia. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. É isso que está dizendo o texto. Mas aqui só entre nós, tudo que aconteceu na sua vida, você já teve algum lucro? Você já teve lucro em todas as aflições que você passou? Então esse texto fala de quê? Já aconteceu coisa na minha vida que eu falei: Deus, eu só levei prejuízo. Como é que a tua palavra diz que todas as coisas cooperam? Eu não vi nenhuma cooperação. Mas para mim, amados, o versículo chave do texto todo é o versículo 27, que fala que o Espírito Santo que conhece as intenções de Deus. Então qual a minha conclusão? Eu não compreendo todos os caminhos de Deus, mas eu tenho confiança na sua intenção, porque Ele sabe o coração de Deus.
e sabe para onde Deus quer me levar e vai me levar. Amém, amados? Nós estamos falando do Espírito Santo que conhece a Deus, que conhece a pessoa de Deus. Você sabia que o Espírito Santo ele ora também? Versículo 26, versículo anterior. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Você já chegou em situação que você não sabe nem o que orar? Sim ou não? O que você faz? O que você faz? Vão, gente. Chora. Você sabia que Deus responde até a oração que não é feita? Você sabia não? Êxodo capítulo 3 diz que Deus viu a aflição do povo e ouviu o seu gemido. Nós estamos falando de um povo que estava 430 anos separado de Deus. Você já havia perdido o contato com Deus, mas Deus não havia perdido o contato com o povo. A partir de que momento Deus passou a acompanhar você? Hã? Não foi um pouquinho antes, não? Não foi lá na fundação dos tempos? Deus já tinha um projeto lá, gente. Lá um dia Deus estava muito inspirado e desenhou João Clementino. E Deus foi traçando todo um caminho. Foi traçando toda uma história. Até hoje. E vai terminar hoje? Não, vai continuar. Esse é o Deus que nós temos. Por isso Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque Ele sabe. Ele sabe. A gente tem o costume de informar a Deus as coisas. Um dia eu escutei uma história de um missionário que no café da manhã ele pegou o jornal do dia e estavam lá as notícias esquisitas, terríveis, e ele começou a orar: Senhor, o senhor deve ter lido o jornal de manhã e a coisa está feia, né, Deus? Deus não precisa que ninguém lhe informe nada. Deus não precisa que ninguém lhe diga o que está acontecendo. É verdade que a gente tem mania de informar as coisas a Deus, né? Quem aqui já não chegou para Deus e falou assim: Deus, eu sou fraco? Deus falou: tá, corta o atalho e vamos chegar no ponto certo, porque isso eu já sei. A gente tem mania de querer informar para Deus o que já é patente para Ele, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus sabe ou não? Ele é onisciente. Deus sabe das suas aflições? Sim ou não? Sim. Ou Deus está cuidando lá dos pobres do sul do Saara e não tem tempo para você? Deus trata você como se você fosse filho único. A importância que Deus dá a você é a importância que um pai amoroso dá a um filho único. E Deus não vai tratar ninguém como Ele trata você. Ele não vai tratar você como Ele trata qualquer pessoa. Você, para Ele, é único. Somente um aleluia só assim? Você é único. Eu estava indo para Porto Velho, passar um final de semana lá com a igreja. E ele estava arrumando a minha mala. E quando ela estava arrumando, ela falou: Jamê, você precisa comprar uma calça social. Você está mal de calça social. Eu falei: tá bom, na volta a gente conversa sobre isso. Ele falou: já que você vai comprar uma calça social, compra uma camisa da minha social. Eu falei: tá bom, Irene, tá bom, a gente conversa depois. E aproveita e compra um sapato social também. Eu já perdi a paciência. Falei: Irani, na volta a gente conversa. Pois é, e aí para completar ela falou: e aproveita e compra um polo também. Falei: tá bom, Irani, tá bom. Ou seja, esse tá bom significa... Tudo bem, fui para Porto Velho e a pessoa que me recebeu, um apartamento assim, quase que infinito, um apartamento fantástico. Então as reuniões eram no seu apartamento. Na segunda-feira ele saiu mais cedo
Ele falou, Jamil, eu preciso sair mais cedo, o motorista vai vir aqui para pegar você para levar no aeroporto, e passa lá no escritório, eu quero despedir de você. Falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, era uma loja de departamentos enorme, mas enorme. Aí ele chegou, chamou um senhor, falou assim, é esse aqui, apontou para mim. Falei, esse aqui o quê, né? Aí ele falou, não, é que o Luiz Mar, ele falou para você escolher uma causa social. Eu falei, tá bom, né? Ele me levou, mostrou as calças, tá bom para você essa aqui? Eu falei, tá bom. E uma camisa social, o que você acha? Eu falei, melhorou bem, né? Ele falou, e um sapato? Aí terminou, ele falou assim, você veste camisa polo? Gente, eu nunca orei sobre essas coisas. Irani orava. Posso contar mais uma? Eu estava em Moçambique, levantei para tomar o café da manhã. Quando eu sentei para tomar o café da manhã, eu contei para o dono da casa, para o Kleber, falei, Kleber, essa noite sonhei comendo uma caranguejada. E sonhei que meu pai estava fazendo uma caranguejada, e meu pai fazia isso muito bem. Ele falou, Jamê, esquece, porque o mar está revolto, os barqueiros não saíram, os pescadores, então não tem. Falei, tá bom. Ele não terminou a frase, alguém bateu na porta. Era um menino vendendo caranguejo. Não era uma máquina de lavar. Muito menos importante o caranguejo do que a máquina de lavar. Mas esse é o Deus que você tem. Esse é o Deus que você tem. Não diminua Deus. Um dia eu cheguei para Ademir Fanja, eu falei, Ademir, estou precisando comprar um telefone. Não sei quantos aqui se lembram que telefone era investimento, era preço de carro. Não sei quantos se lembram. Hoje, qualquer um como eu tem celular, mas naquele tempo, um telefone era um negócio caríssimo. E eu cheguei para Ademir e falei, Ademir, estou precisando comprar um telefone para o ministério. E eu não tenho dinheiro. E Ademir falou assim para mim, não ponha em Deus os teus limites. Não ponha em Deus os teus limites. E aquilo entrou forte no meu coração. Não demorou muito tempo, Deus me deu um telefone. O problema nosso é que a gente acha que a gente é o grande provedor da nossa vida, da nossa casa. Amado, sem Ele, nada podemos fazer. E sabe uma coisa que me causa, qual é a palavra que eu uso aqui, uma palavra bonita, me causa espécie, assim, me deixa fora do sério, é que a gente crê que Deus tem poder para perdoar pecado, mas não crê que Deus pode pôr um pão na mesa. Você me entendeu ou não? Deus tem poder para perdoar pecado? E não tem poder para pôr um pão na mesa? A minha Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Agora a pergunta é, você sabe que Deus sabe? Você já sabe que Deus sabe? Vamos voltar para o texto. O Espírito Santo intercede por nós. Então naquela hora, dona Thaís, o Espírito Santo falou com o pai. Pai, você ouviu a tua filha lá? Eu falei assim, ouvi, já mandei comprar. Esse é o nosso Deus. Amém? O Espírito Santo está conosco, desde a criação de todas as coisas e desde a sua criação. Amém? Deus conhece cada tecido do seu organismo. Ele estava lá na criação. Ele estava quando Jesus Cristo se dispôs a vir à terra por nossa causa. Quando o Espírito Santo estava conversando com o Pai, e o Pai com o Espírito Santo, os três estavam ali conversando, e Deus perguntou, quem há de ir por mim, a quem enviarei? E Jesus falou, eis-me aqui, ó Pai, me envia. Amém. E ele veio. Amém. O Espírito Santo estava nesse momento. O Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo para o ministério.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para curar, para salvar. É o Espírito Santo que nos capacita para o ministério. Aí você fala, mas eu não tenho nenhum ministério. Você tem. Não faça o Espírito Santo mentiroso. Não faça o Espírito Santo mentiroso, porque você tem. Ele nos capacita para o serviço. Hoje eu recebi uma mensagem de uma senhora que ela foi convidada para falar de um tema pesado lá na cidade dela, e ela falou assim, já me ora por mim aí, porque eu estou com os joelhos tremendo. Eu falei, bem-vindo ao clube. Eu estou com 55 para 56 anos de ministério. Eu nunca cheguei diante do povo de Deus sem tremer os joelhos. Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu estou falando em nome de Deus ao povo de Deus. É muito atrevimento da minha parte. É muito atrevimento. Mas Deus fala. Deus passa por cima da minha incapacidade. Amém, amados? Deus passa por cima daquilo que eu sou, ou seja, daquilo que eu não sou. É Ele, finalmente, que revela para nós a nossa filiação. É o Espírito Santo que fala comigo que Deus é meu Pai. É pelo Espírito Santo que eu não trato Deus como diretor da minha empresa, mas eu trato Deus como meu paizinho, bem próximo de mim. É pelo Espírito que eu digo Abba. E Abba significa o quê? Paizinho. Paizinho. Amém, amados? Às vezes você está na sala conversando com alguém muito importante e as crianças entram assim de qualquer jeito. Você fica com vergonha por causa da visita, mas, amados, isso é característica de filho que entra diante do Senhor. Esse é o nosso Deus. Não converse com Deus como se Ele fosse diretor de empresa. Converse com Deus como seu paizinho. Amém? E eu termino contando a vocês uma história. Essa história que me contou foi o Arthur. Aliás, o Arthur me contava muita história. Nossa. Uma senhora estava numa escadaria de um palácio e chorando. Aí passa um rapaz por ela e pergunta, por que você está chorando? Foi porque meu filho foi condenado por algo que ele não fez e só o rei pode decretar, tirar a pena, como é que é? Anistiar, só o rei. Mas eu não tenho condição de falar com o rei. O rapaz falou para ela assim, vem comigo. E ele subiu as escadarias do palácio e os guardas que estavam ali se perfilaram e aquele rapaz foi entrando. Cada vez que ele entrava mais, os guardas se perfilavam, até que ele entrou numa sala muito bonita, abriu a porta e falou assim, pai, essa mulher quer conversar contigo. É Ele que nos leva diante do Pai. É o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo levar você diante do Pai. Deixa o Espírito Santo conduzir seu coração. Deixa o Espírito Santo mover a sua vida. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele está aqui. E muito mais que Ele está aqui, Ele está dentro de você. Está dentro de você. Fala, Elias. Queria ler um versículo. Leia, por favor. Salmo 62, 2. Deus falou uma vez, duas vezes eu vi isso, que o poder pertence a Deus. Amém. Amém. Onipotência do Espírito Santo. Amém. Você crê nisso, não? Você crê nisso que foi lido? Que tal se a gente adorar a Deus agora? Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Continuar sentado. Como você quiser. Mas o importante é que você adore a Deus agora pelo que Ele é. E pelo que Ele é para você. Amém? Se quiser fechar o olho, feche. Se não quiser fechar o olho, não fecha. Mas adore a Deus. Adore a Deus. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Senhor Jesus, temos um Deus vivo,
Temos Emanuel, que é Deus conosco. Deus conosco. Deus comigo. Deus em mim. Ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, batiza aqui aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Traz dons para aqueles que não estão andando nos dons. Manifesta a tua glória, a tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não limite o Espírito Santo, não ponha condições. Não ponha condições. Ele é Deus, Ele é Deus. Se Deus tem te dado o dom de línguas, fale em línguas, fale em línguas. Fale em línguas. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar em espírito, orar com a mente também, orar em línguas e orar em português. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, ó Senhor Jesus, Ele calabachonda lamarrada labaite. Deixa o Espírito Santo aquecer o seu coração. Deixa o Espírito Santo renovar seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguns aqui que faz tempo que não são usados nos dons espirituais. E Deus quer renovar você hoje aqui. Deus quer renovar você. Não tenha medo. Não tenha medo, em nome de Jesus. Abra a tua boca e fala. Abra a tua boca e fala, em nome de Jesus. Deixa fluir o rio de água viva na sua vida. Deixa fluir. Em nome de Jesus. Ele calabachore handalabai que tá mexondare maide. Ele ore a classe chama o ore antiandana maide. Ele arabahonda la share candali baronda la maide. Ele anda lá mais chiama honda la crama honda la stage. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Pai amado, clamamos ao Espírito Santo. Vem sobre nós nesta manhã, vem sobre nós nesta manhã, Senhor. Vem sobre nós, Pai, renova, Senhor, renova aquele que esfriou, renova aquele que se apagou, renova nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se Deus guiar você, levanta o seu lugar e ora com alguém. Deixa Deus guiar você agora. Em nome de Jesus, vamos ter um tempinho de oração uns pelos outros, mas levante e ora por alguém, em nome de Jesus. Deixa Deus guiar você agora, em nome de Jesus. Seja útil nas mãos do Senhor nesta manhã, seja útil. Ele atalama chore handalama que timeto chandalaba que ele andalama ele amarrou da chai. Deixa o Espírito lhe impulsionar agora. Deixa o Espírito lhe impulsionar. Não limite a Deus. Não limite a Deus. Em nome de Jesus. Não limite ao Senhor. Você é limitado. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele é a plenitude. Ele é o infinito total. E carabaholia xandariba eu conto chamarete liora handalabai. Deus, deixa Deus manifestar os dons na sua vida. Deixa Deus renovar os dons na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo mover você agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. E balhoria chata le cala balhoria estada mahaide. Neri andari balocrachá mahanalamai. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, servimos a um Deus vivo, um Deus que fala, que se manifesta. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, não vamos limitar a operação do Espírito Santo. Não vamos limitar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Te bavore achando la maite. Bere mahonte machanda de cara e bahonda la maite. Bere anda lebasto be achada la maite. Esse mahonda la chade liberou tu mahonda la maite. Bere anda lebacote mahala achanda la maite. Deus, em nome de Jesus. Senhor, tira todo impedimento agora, Senhor. Tira todo impedimento, tira toda resistência do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tira toda resistência do nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, Tu estás no nosso meio. Ele atalabachori anchandari balrodaraclai. Ele alabalrodarachandari microchandaramai. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ele corabahana lachana lecara morrondaramai. Deus, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém aqui está precisando receber oração por enfermidade? Alguém aqui está precisando receber oração por enfermidade? Queria chamar você aqui à frente. Deus vai curar hoje. Deus vai te curar hoje. Quem precisa receber oração por enfermidade, vem aqui à frente. Deus vai lhe curar hoje. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por favor, vamos orar por Elias. Vamos orar por Elias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguém está precisando receber oração? Em nome de Jesus. Meus queridos, não há nada que a gente esteja sofrendo que Jesus não tenha levado no seu corpo na cruz. Não tem nada. Uma gripe ou um câncer. Deus levou no corpo de Cristo na cruz todas as nossas enfermidades. Nós não precisamos mais carregar a enfermidade. Nós não precisamos sentir mais dores. Temos o recurso da oração. Amém? Temos o recurso da oração. Temos o recurso da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Você crê no que você ouviu hoje de manhã? Então fala com Ele. Responde a Ele: Senhor Deus, eu creio. Eu creio que isso seja natural na minha vida. Eu estava comentando com Jonas. A gente tem que ser espiritualmente natural e naturalmente espiritual. Essas duas coisas caminham juntas. O nosso natural e o nosso espiritual caminham juntos. Para Deus não há diferença. Para Deus não há diferença. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Amém, amado? Amém. Rodrigo, é você? Quem é aqui? O Senhor falou conosco nessa manhã, né? Venhamos à presença do Senhor nesse lugar. O Espírito Santo tem nos conduzido a conhecer mais a presença dEle, né? Eu acho que é impossível a gente escutar tudo isso e ter uma vida prática durante a semana que não tenha Ele na nossa vida. Deus está nos convidando a ter a presença dEle todos os dias conosco. Amém? Vamos orar, encerrando. Ah, não, tem o Gu, tem o Gustavo. Mas a gente pode orar nessa manhã, enquanto termina a oração aqui. Senhor Jesus, eu quero te bendizer, Pai. Te
Te bendizer, Senhor Jesus, pela Tua soberania. Te bendizer, Senhor Jesus, pela Tua presença, Senhor Jesus, em nós. Oh Deus, Teu Espírito Santo, Pai, foi dado em nós, Senhor Jesus, para preparar a Tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ter revelação disso, Pai. Que a gente possa buscar o Senhor, para que o Senhor tenha mais intimidade conosco, Pai. Não queremos ter reserva, Senhor Jesus, diante de tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós, Pai. Pai, nos faz vazios de nós mesmos, Pai. O Senhor não pode preencher algo que está cheio. Então nos esvazia de nós mesmos, Pai. Da nossa vontade, da nossa razão, daquilo que impede o Senhor de estar nos visitando, Pai. Pai, queremos estar cheio do Senhor, Pai, mas precisamos estar vazio de nós, Pai. Então nos esvazia, Pai, e nos encha, Pai, da Tua presença. É aquilo que ansiamos, Senhor Jesus, no nosso coração, estarmos cheios do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.